Evento, continue. 1, 2, 3 e... Tá gravando. Gravando, Jocelino na área. Vamos lá. Olha lá. Estão vendo a minha tela aí? Ainda não. Agora estão? Agora tá começando. Vai compartilhar, compartilhou. Perfeito. Estão vendo um livro, Isso, tá? decisões, tomada de Tomada de decisão. Sim, sim. decisões em cenários complexos. Esse livro, pelo que eu pesquisei, ele não é mais editado, tá? Então você não vai mais achar. Mas ele foi meu primeiro contato com o método AHP. Na verdade, ele só fala do método AHP, inteirinho, tá? Não é, apesar de dele ser voltado para a gestão, ele é um livro quase que puramente matemática, tá? Então, tem muito administrador que teve contato e acabou abandonando porque não conseguia compreender o que estava ali, tá? Então, isso foi o meu primeiro contato, 2004. E de lá para cá eu sempre tive esse anseio em desenvolver. E ele foi uma das bases, não foi a única base, mas foi a base principal para o algoritmo que eu vou mostrar para vocês agora. Conseguem ver aí também ou não? Ainda não carregou. Tá na página do livro, Jocelino. Está na página do livro? Isso. Juscelino, quando Oi. você compartilhou só esse livro. Para Não, então você é que... compartilhar, você tem que descompartilhar e Tá. compartilhar o desktop. Aí você consegue compartilhar É que eu todos tô com os... duas telas aqui para me facilitar, entendeu? Sim, tudo bem. Stop share. Tá. E agora? Agora sim, código. Opa, tela perigosa aí, hein? Beleza, Rapaz, vai beleza. explodir esse negócio aí. Então, mas eu vou explicar. Vocês não precisam ter conhecimento de Python para entender o que está aqui, não. Vamos lá. Então, só para vocês saberem um pouco, isso aqui é programação orientada a objeto, tá? Então, eu tenho uma classe aqui que foi, como se diz, ela é iniciada aqui por esse trecho de código, e aqui são alguns dados que, quando eu mostrar um modelo prático, vocês vão ver que são parâmetros de entrada, tá? Então, o método vai ser a escolha das opções, que tem aqui o aproximado, o geométrico e o alto valor, tá? As alternativas, tá? Que vão ser colocadas, os critérios, subcritérios, isso aqui é opcional. Então, vocês vão ver um dos exemplos que eu vou mostrar, a pessoa imputou sobre critérios. No outro exemplo, ela não imputou sobre critérios, tá? Matriz de referência, que na verdade vem de cálculo, que está logo aqui embaixo, tá? E esse log bool aqui também é um parâmetro que é setado pelo algoritmo, tá? Então, basicamente, numa aplicação real, tá? O que se entra vai ser com a escolha do método, com as alternativas, com os critérios e subcritérios. Todo o restante o algoritmo faz, tá? Então, se a gente descer aqui embaixo, de acordo com que a pessoa que vai tomar a decisão escolhe o método, eu vou mostrar para vocês quando, não precisa se preocupar com isso agora, o algoritmo aqui entra com os cálculos, tá? Então, se ela optar pelo método aproximado, o algoritmo vai executar essas linhas aqui, tá? É pouca linha, mas tem muito cálculo por trás e tem uma matemática pesada. É que ele está usando uma biblioteca do Python, tá? Que é essa aqui, ó, a biblioteca NumPy, tá? É uma das bibliotecas mais pesadas em cálculo, principalmente matriz, esse tipo de coisa, é bem pesado, tá? Se a pessoa escolher um método geométrico, tá? Ele entra aqui nesse trecho também de código, tá? E aí também vai utilizar o NumPy. Você vê, é pouca linha, mas depois ele ainda vem aqui embaixo para ver a consistência. O método mais utilizado é o chamado alto valor, tá? Esse alto valor é um método que ele entra, como se diz,
a essência deles são os autovalores e os autovetores, tá? Ou seja, de todos esses aqui, apesar de que não é nenhum trivial, tá? Mas este diria que é o mais sofisticado deles, tá? Tanto é que você vê que a linha, o trecho aqui de tratamento, né, não vou entrar no mérito disso nesse momento, mas o trecho de tratamento você vê que é o que despende aqui maior quantidade de código, né? Ele é o mais robusto de todos. Aqui, até quando eu fiz, eu nem imaginava que um dia estaria falando sobre isso com alguém, tá? Mas tinha algumas coisas no código que eu pensei comigo, pô, se eu não escrever o que que é isso, talvez eu nunca mais venha a lembrar, né? Então, assim, tem esse cálculo do lambda max, que tudo vai entrar lá para o cálculo da consistência do algoritmo, que é o teorema de Perron-Frobenius. Tá? Depois disso tem esse IC, que é o índice de consistência, e esse índice randômico é um índice que tá no livro, em qualquer literatura que vocês busquem sobre o método AHP, isso aqui sempre é mencionado. Ele foi criado pelo professor Satie, que foi o criador do método AHP. Tá? E isso entra nos cálculos. Mas se eu não colocasse que isso foi criado por ele, hoje, se vocês me perguntassem, o que são esses números fixos aí? Puta, eu nem ia saber dizer, cara. Talvez não lembrasse. Tá? Então eu resolvi colocar esses comentários e hoje vem bem a calhar. Tá? Ele faz aqui como se diz, ele entra aqui uma matriz de prioridades que eu falei aqui para vocês aqui em cima, que é um dos parâmetros, mas esse parâmetro não é imputado, esse parâmetro é calculado. Tem toda como se diz, uma metodologia também, tá? Para essa matriz eu vou mostrar para vocês. Então, esse aqui é um código, como se diz, é o código principal, tá? Isso aqui não é algo que o usuário vai ver, tá? Ou seja, eu vou entrar com outro agora, quer ver? Eu vou abrir aqui o exemplo 1. E aí vai ficar mais claro. Então tá bom. Isso aqui é o algoritmo que não faz nada. Quer dizer, ele faz tudo, né? Mas e esse aqui é um exemplo prático. Esse exemplo prático eu peguei no Wikipedia, tá? Tem aqui o link, eu coloquei na época também. Vocês estão vendo aí, né? Sim, tá carregando as duas partes. Tem um link aqui. E aqui nesse código, o que eu tô fazendo? Eu tô chamando aquele original, ó. Essa linha aqui, ele tá chamando isso daqui, ó. Todo esse código para ele. É como se eu tivesse feito uma biblioteca do Python, tá? Essas duas bibliotecas aqui, o Seaborn e o Matplotlib, são, como se diz, para o gráfico, para a geração do gráfico que vocês vão ver no final, quando eu rodar o algoritmo. Tá? E isso aqui também isso aqui é uma outra biblioteca que é mais para organizar esses dados do jeito que eles são inseridos. Então, eu coloco aqui como opção os métodos disponíveis, alto valor, aproximado e geométrico, certo? Isso aqui é preenchido nesse campo aqui, ó. Então é um parâmetro. O tomador de decisão, o gestor, ele quer rodar um método HP para apoiá-lo na tomada de decisão, tá? Ele tem essas três opções aqui no método: alto valor, aproximado e geométrico. Vamos rodar com os três, tá? Para vocês verem quais são as diferenças. Vou colocar aqui primeiro como alto valor. Essa precisão setei 3 aqui, mas poderia setar qualquer número. As alternativas que estão lá no Wikipedia são o Tom, o Dick e o Harry. Tá? Os critérios são experiência, educação, carisma e idade. Você vê que aqui ele não imputa subcritérios, ficou vazio. Tá? E aqui é criada a matriz de preferências.
Essa matriz de preferências, tá? Ela tem uma metodologia para ser montada. Tá? Então aqui, se a gente fosse falar sobre metodologia para montar isso daqui, acho que ficaria até 10 da noite e não terminaria. Tá? Mas é só para vocês. Aqui no próprio link, que depois a gente disponibiliza, quem tiver curiosidade pode acessar para ver, eles explicam de uma forma bem didática como é que é feita essa matriz aqui com qual que é a metodologia, tá? Mas que mais que eu tinha? Ó, então, rapidamente, tá? Se vocês separarem nessa linha aqui, se vocês conseguirem imaginar uma matriz, imagina o seguinte, aqui tem é 1, 1 quarto e 4, tá? Aqui é o inverso dessa. E aqui, ou seja, o inverso de um quarto é 1 dividido por 1 quarto, que vai dar 4. E aqui esse valor é 1 dividido por esse valor, que vai dar 4. Na diagonal é tudo 1, 1, 1 e 1. Aqui é 9, aqui 1 sobre 9. Tá? Então, assim, é uma forma mais, como eu posso dizer para vocês, simplista de falar como é que é a coisa, mas tem uma certa metodologia de como é que você coloca o critério e como é que você puxa, mas tem muito disso, tem cálculo cruzado aqui, tá? Então, você vê aqui a matriz, ele coloca os critérios, para cada critério tem a sua matriz, tá? E aí aqui já vou rodar o código. As demais matrizes também são todas seguem o mesmo. invertidos. Tudo, a montagem da matriz, elas seguem todas a mesma metodologia. Tá? Então, para cada critério que é colocado, você monta a matriz usando a mesma técnica. Tá? E aí você junta tudo isso aqui, e aí em cima de todas essas matrizes, que o algoritmo vai rodar os cálculos matemáticos, né, para ranquear. Ele faz um ranqueamento dadas as opções, dados os critérios e as matrizes, ele ranqueia quem seria o melhor colocado, quem seria o segundo, quem seria o terceiro. Tá? Então ele faz um ranqueamento. E aí o tomador de decisão decide se vai seguir pelo que mostrou o algoritmo matemático ou se ele vai tomar a decisão baseada em uma outra coisa não imputada aqui dentro. Tá? E aí vem muito do que foi falado lá na conversa que o Glauber teve, né, com o pessoal. Na pesquisa operacional, se ele encontrar o valor ótimo, é aquele valor. Né? Se você fugir daquilo, você está fora, você pode até estar próximo do ótimo, mas você está fugindo. Isso aqui já não é, isso aqui tem mais subjetividade. Né? Então ele faz um ranqueamento com base em matemática, mas a tomada de decisão ela pode seguir por outro rumo e não necessariamente, por exemplo, você está aqui decidindo contratar um funcionário, no caso aqui é um diretor, né? A matemática está dizendo que é um deles, né? Mas, sei lá, o tomador de decisão, por outro critério, sei lá, política, por exemplo, pode acabar decidindo por outro. Eu vou rodar isso daqui. Ô, Juscelino, só aproveitar, você vai abrir para pergunta no final ou já abro? A gente pode comentar. Não, mas pode ir comentando também. Quero te perguntar, só para clarear um pouquinho, a ideia do case que está lá no Wikipedia é um caso real de uma situação eu estou vendo aí, experiência, educação, carisma e idade. Aí estou vendo o Tom, o Dick e o Harry. É para definir algo sobre eles? Isso, é para definir. Então, o caso lá no Wikipedia diz o seguinte: uma empresa precisa contratar um diretor. Tá? Então, o diretor é um cargo que tem um alto salário, geralmente o contrato tem uma rescisão custosa, tal, é complicado para uma empresa. E aí, dada os N critérios da organização, né? O que um método HP diria
como é que o método HP iria classificá-los, né? Então, é basicamente isso. Eu não lembro agora, que faz muito tempo que eu fiz isso. Tá? Então, eu não lembro se efetivamente era uma contratação real. Pode ser que não. Tá? Mas o que eu diria para você é o seguinte, a riqueza de detalhes que foi colocada, dá para ilustrar bem, dá para replicar uma aplicação real de uma forma bem tranquila. Tá? Que basicamente o que você faz? Você pega lá, pouco importa o cargo também, né? Eu colocaria aqui quais eram os critérios. Então imagina contratar alguém de TI, né? Então você coloca lá experiência, os conhecimentos dela nas N habilidades necessárias, né? E aí monta as matrizes aqui também. Que isso aqui também dá para automatizar, tá? Essa parte aqui, na verdade, eu copiei e colei, mas isso aqui dá para fazer Parametrização, uma entrada, né? Você Outra coloca coisa. só a entrada e, na verdade, o restante ele calcula. Isso aqui dá para automatizar de uma forma bem tranquila. Boa. Tá? Então, basicamente, isso aqui dá para replicar para uma contratação, dá para replicar o outro. A própria professora, ela citou lá, ranqueamento de fornecedores. Cara, o que eu já discuti em empresa, porque sempre fui de logística, né? Então, o que eu já discuti em empresa sobre método de ranqueamento de fornecedores e que a maioria do que o pessoal faz por aí é frágil, não reflete. Então, cara, eu já vi o pior fornecedor que tinha mais, por exemplo, o cara que tem mais reclamações era tido como o melhor num ranking. Não é possível. O critério não pode estar correto. Então, por exemplo, isso aqui, ao mesmo tempo que é uma contratação de um funcionário, poderia ser um ranqueamento de um fornecedor, tá? Como outras N aplicações. Tá? Então, assim, você vê, a gente rodou aqui pelo alto valor. No alto valor, o DIC venceu, certo? Aqui, eu vou copiar, porque isso aqui saiu no terminal. Eu vou colar aqui no... Juscelino, só uma observação. Acho que também eu estou vendo utilidade no sentido, eu vou ser rápido, mais duas coisas que eu vi aí. Uma, você falou da qualificação do fornecedor, perfeito. Eu já precisei disso, inclusive, eu já usei quando eu tive que fazer isso quando eu era o auditor líder da ISO 9001. E a outra, inclusive, para qualificar a aquisição de ferramenta. Correto. Dá para aproveitar para muita coisa. Olha só, Rosélio, eu já vi empresa onde a maioria das grandes organizações, para efetuar uma compra, né, montadora mesmo tem muito disso, né? Para efetuar uma compra tem algo que eles chamam de parecer técnico, né? Então, geralmente é um relatório que um engenheiro ou alguém da área técnica avalia N critérios, né? Só que, cara, eu já vi N pareceres técnicos, alguns mais robustos, outros menos, mas nunca vi ninguém aplicando isso, por exemplo. Algo que às vezes passa batido da visão do engenheiro. Talvez se roda isso, se ele vê, será que ele não muda de tomada de decisão? Eu sou bem curioso para saber, tá? Mas isso também você pode, por exemplo, escolha de equipamento, né? O rapaz aí o Márcio, né, trabalha com servidor, né? Então, assim, qual a melhor configuração do servidor para dada determinada necessidade da companhia, né? E o N critérios, seja critério técnico, seja critério financeiro, né? Então, você pode colocar, aqui tem 1, 2, 3, 4, mas você pode colocar 200 aqui. A matemática, o algoritmo roda rapidinho. Diga. Então, é isso que eu ia te perguntar. Qualquer processo que envolve tomada de decisões, desde que você consiga quantificar a sua entrada, esse modelo é válido, né? Não, então, o legal aqui, Carlos, é que você vê, as entradas em si, elas são em grande parte qualitativas, né? Então, você pega aqui, experiência, educação, carisma e idade. Então, isso aqui é tudo qualitativo, né? E você pode colocar mais outras N qualitativas, né? Não, tá certo, mas depois na matriz você as quantifica, né? Sim, então, mas isso que é o bacana. Por quê? Porque tem, por exemplo, se a gente entra lá na pesquisa operacional, você não consegue entrar com variável qualitativa,
né? Você só entra com variável quantitativa. Então, isso aqui é dentro do que você está falando, e só para complementar, você tem absoluta razão. Acho que uma grande vantagem, uma parte bem bacana disso, é entrar com esse viés qualitativo. Tá? Agora, só para vocês terem ideia, de onde saiu esse gráfico aqui? Né? Esse gráfico ele sai de um vetorzinho. Na verdade, ó, o critério alto valor. Qual o gráfico, Juscelino? Esse gráfico aqui, ó. A tela está no código, Juscelino. Não está compartilhando a tela inteira. Eu acho que você fez a anotação aí também. Ele não aparece aqui. E agora? Não, peraí. Eu já sei o que é. Tem que parar de compartilhar. Isso. E agora eu compartilhar de novo. Se eu achar aqui. Perfeito. Negócio. Eu achei que eu tava... Peraí. Eu já parei de compartilhar já, né? Tá, já parou de compartilhar. Ai. Peraí, deixa eu... Então, pensando aqui por curiosidade, ele é um método talvez não determinístico, é um método probabilístico para tomada de apoio à tomada de decisão, com fatores que se baseia em fatores, inclusive, qualitativos. Parece algo do tipo aí. A gente está vendo que é muito bacana. E agora? Agora tem um gráfico na tela do Tom, Dick e Harry. Então, esse aqui, o algoritmo fez lá os cálculos de acordo com a metodologia de alto valor, tá? E aí ele ranqueou, tá? Os caras. Com essa metodologia, ele ranqueou o Dick como sendo o principal aqui, tá? O Tom sendo o segundo colocado e o Harry o terceiro. Tá? Então ele faz um ranqueamento, ele não vai lá e crava, não, você só pode fazer com isso aqui, não. Tá aqui suas opções, isso aqui é o ranking. Toma a decisão que você que melhor lhe convir. Tá? Então eu optei porque na verdade o algoritmo ele solta um vetor. Depois eu mostro o comparativo dos resultados de cálculo dos 3 métodos, tá? Mas eu optei em ter na saída uma saída gráfica, porque para o gestor, né, em si, o que mais vale é um negócio mais visual, né? Fica mais intuitivo para ele também, né? Sem entrar muito em mérito de parte técnica, de matemática por trás ou coisa do gênero, né? Eu já estou rodando aqui o segundo. No caso, esses dados você lança como é que é a relação dos dados, da coleta dessas informações aí para o algoritmo fazer esses cálculos? Então, olha só, no caso que eu estou mostrando para vocês, eu peguei exatamente o que foi colocado lá, tá? Mas imagina o seguinte, que você tem que tomar uma decisão de contratar um funcionário, tá? Como foi feito aqui. Nesse estudo, eles podem ter levado em consideração a experiência como o fator mais relevante, tá? Ele pode, porque o que vai ser de experiência, educação, carisma e idade, qual é o mais relevante, quem decide é o gestor, entendeu? Então imagina o seguinte, lá no caso em tela, ele pode ter dito que experiência era mais relevante. Mas num caso seu, por exemplo, você pode entender que carisma é mais relevante. O que o método faz é pegar, em cima daquilo que você mencionou que era mais ou menos relevante, tá? Cria-se a matriz com uma metodologia matemática e cria-se um ranqueamento também com a metodologia matemática, tá? Para tentar fazer o papel da balança. Porque isso é uma definição minha. Porque o que acontece? Você pode ter claro na sua mente
que o critério A ele é mais importante que o B. Mas mais importante quanto, né? Como é que você põe isso numa balança? É isso que o método HP tenta fazer. Quando ele ranqueia, ele tenta estar colocando na balança aquilo que às vezes a gente tenta fazer mentalmente, né? Então imagina que você precisa contratar um administrador lá para o servidor, né? Você recebe lá 5 candidatos. Você tem na sua cabeça o que é mais importante, tá? Mas geralmente nenhum dos 5 cumpre plenamente tudo aquilo que você entende que é mais importante. Mas você precisa contratar um. Só que aí você vai ponderar, correto? Hein, Márcio? Você vai ponderar, só que aí você vai ponderar, mas é isso que o método tenta fazer essa ponderação, esse balanceamento, tá? E te dá um insight para você tomar a decisão. Uma coisa que eu não entendi é o seguinte: quem lança os dados é o gestor ou é a própria pessoa que está sendo selecionada, no caso aí, desse exemplo que você colocou? Quem define o critério é o tomador de decisão. Quem lança os dados, você pode colocar um peão lá para lançar os dados. O critério, quem decide o que é mais importante, se é o critério A, o critério B, o critério C, é o tomador de decisão. Se você vai lançar esse critério num software, você pode colocar qualquer pessoa para lançar. No caso é o gestor, né? Então, se for o gestor, mas não necessariamente. Tomada de decisão, todos nós temos tomada de decisão, independente do nível hierárquico, né? Então, assim, você vai tomar uma decisão, mesmo estando lá num nível mais baixo da hierarquia, que isso aqui serve para tudo. Você pode, como se diz, abstrair para qualquer tomada de decisão. Eu vou, por exemplo, eu vou fazer um gráfico no Excel ou eu vou fazer um gráfico no R, né? Se você conhece as duas ferramentas, você vai fazer no Excel ou você vai fazer no R? Então, bom, beleza. Quais vão ser meus critérios para decidir onde que eu vou fazer? Entendeu? Então, eu posso estar num nível de hierarquia baixo, né? Mas eu tenho que tomar uma decisão e eu posso usar isso para essa tomada de decisão. Eu, extrapolando e exagerando um pouco, tá, Márcio? Imagina que precisa ser feita a limpeza de 2 salas, né? Qual sala eu vou limpar primeiro, né? Estou bem exagerando, descendo bem mesmo no nível da hierarquia, né? Então, assim, isso pode trazer um insight. É lógico que não é uma ferramenta que vai ser utilizada, na sua maioria das vezes, nos níveis mais baixos. Isso aqui é para nível mais alto mesmo, tá? Aí, eu nem sou a pessoa mais certa para falar, né? A professora... Samuel, desculpa. Eu acho que, desculpa, eu não quero interromper, mas só para dizer uma coisa. Eu acho que naquilo que o Márcio está perguntando, você está respondendo, acho que é uma questão cultural da empresa, né? Porque a empresa pode determinar, por exemplo, qual que é o grau de autonomia que tem cada um dentro do seu... Por exemplo, ela dá autonomia para o pessoal de limpeza decidir isso. Então, eles usariam o algoritmo para isso. Ver se a ideia é essa. Se eles estão dando autonomia... Se eu estou falando de um gerente, então... Aí vai, porque como eu sou de processo, então aí quando você olha nesse processo ponta a ponta, a utilização desse algoritmo, ele seria determinado com a questão cultural da empresa. Ela fala, nossos critérios aqui são esses. A pessoa da limpeza pode tomar decisão aqui, então ele pode usar isso. O gerente e tal, o DP, ou a pessoa que vai contratar também, que ele estava falando do gestor, o Marco está falando do gestor. Se é o gestor pode fazer uma parte, como a área de recrutamento e seleção pode fazer outra. Eu não sei se eu consegui interpretar, desculpa até. Não, você tem razão, mas tem uma outra coisa, isso pensando no ambiente, numa aplicação corporativa, né? Mas você pode, o outro exemplo é claro, né? É a compra de um carro, né? Então você pode usar para qualquer decisão pessoal, inclusive. Vai da necessidade, né? Vai da necessidade e da capacidade tanto de abstração, né? Quanto de estabelecer critérios. Então, assim, existe um grande problema, que é um grande desafio, diria assim, né, que nem sempre a ferramenta está disponível de uma forma amigável, né, para qualquer pessoa conseguir utilizá-la. E aí vem muito daquilo que o Márcio está falando. Que, por exemplo, eu vou assim, pode ser que um gestor lá da alta direção não consiga
compreender isso nem mesmo para definir o critério. E às vezes definir o critério é a coisa mais difícil, né? Que nem ele sabe qual que é o critério, né? Você vai numa contratação de funcionário, apesar de muitos dizerem que tem uma preferência ou dá um peso maior para um critério técnico, por exemplo, em alguns momentos pode ser que a empatia acabe levando, né? E na entrevista, o candidato que teve mais empatia com o gestor acabou sendo o escolhido, tá? Então, assim, a pergunta é excelente, mas, cara, eu diria para você que dá para aplicar de cima embaixo numa hierarquia empresarial e dá para aplicar na sua vida pessoal. Tá? Dá até para você usar para definir, sei lá, você vai escolher a namorada, vai escolher a esposa, vai escolher para que filho você vai comprar o presente. Que Cara, já dá para é usar para tudo, é utilizar, só, né? sim. Então, é Juscelino, só abstrair, né? deixa eu te falar uma coisa. Pode falar. Não sei se é possível. Tá ouvindo? Tô ouvindo, Carlos. Tá. Então, coincidentemente, eu não acabei de fazer um processo seletivo essa semana. E, e aí eu encaminhei 6 candidatos para a empresa para serem entrevistados. E aí tem uma série de questões que eu pontuei em relação a esses ex-candidatos, ali nos fatores, né? Então, até peguei aqui um paper, tem uma aplicação disponível na internet, não sei se você viu, do pessoal da Unifal de Minas Gerais. Não, não cheguei a ver, não. Eles criaram uma aplicação. Eu achei tudo isso lá no Wikipedia. Enquanto você estava falando, eu estava tentando entender um pouco mais profundamente o modelo. Mas se você quiser, eu te passo esses dados aí, você roda aí no seu modelo depois para você, ou você libera o código, dá para rodar aqui, ele roda no Jupyter? Roda no Jupyter. Não, o código já está no GitHub. Tá? Depois o que eu faço? Na época, cara, quando eu coloquei ele privado lá. Mas isso depois eu compartilho com vocês. Isso é Não, tranquilo. tá bom. Aí a gente roda, né, nesses 6 candidatos que foram selecionados, né? E lá eu tenho pontuação de inglês, tenho pontuação de Uhum. técnica, experiência, alguns aspectos comportamentais. Dá para a gente até escrever um paper aí dessa aplicação, hein? E coincidentemente hoje foi entrevistado o último candidato, então estou com o parecer dos 6 aqui, que a gente pode fazer um datasetzinho aí, eu vi mais ou menos como é que faz, e quem sabe a gente não consegue fazer um exercício aí. Não, seria um prazer, uma aplicação prática. O Carlos, até te mandei o link aí no seu WhatsApp da fonte que eu montei esse daí. Tá? E eu mandei lá do Wikipedia exatamente o link de onde surgiu esse gráfico agora que eu fiz para vocês. Tá? Então, se depois você quiser dar uma olhada. Eu tô com o WhatsApp fechado no computador agora. Não, Pode tá, mas depois compartilhar você... no chat aqui. Ah, consegue? Consegue. Deixa eu... Se você colocar Aqui. no chat aqui, ó, onde vai Isso. aparecer aí, eu já acesso Ah, agora. tá. É que eu sou meio devagar com esses negócios, né? Tranquilo, tamo junto. É nada, Você, cara. você chegou a fazer o teste aí com esse algoritmo, Galino? Então, Fazer Márcio, uma experimentação. Por exemplo, como você estava colocando aí, fazer uma simulação aí de alguma situação hipotética. então, eu fiz duas, né? Essa da contratação desse diretor e a outra que eu vou mostrar para vocês que é a compra de um veículo. Mas isso tudo com base em artigo que eu busquei no Wikipedia, tá? Um caso assim fora disso eu não cheguei a simular não, tá? Juscelino, deixa eu te falar uma coisa. O Glauber sabe aí que eu tenho aula agora às 19 horas, Perfeito. mas essas 60 minutos que você está com a gente aqui, eu não olhei outra coisa senão o AHP e entender um pouco do modelo, tá bom? Não sinto desprivilegiado, não, mas é que agora eu tenho aula e eu tenho compromisso marcado. Por Zoom também, mas eu queria deixar aqui
Um abraço para vocês. E acho que a gente tem que continuar com isso, né? O Márcio não conhece essa história, mas a gente já está há anos juntos. A gente se separou em função da pandemia aí, mas a gente está voltando agora. Acho que a gente pode começar a reservar uma agenda permanente para a gente cada vez trazer um modelo, trazer alguma coisa nova, entendeu? Eu estou estudando séries temporais aqui. Espero em breve também poder trabalhar, montar uma aula e compartilhar um pouco do que eu estou estudando aqui também, beleza? Eu não conheço todo mundo do programa aí, menos eu. Não, Não, todo mundo está aprendendo, ô Márcio, todo mundo está aprendendo. Pra você ter uma ideia, eu trabalho com RH, entendeu? Então, todo mundo está fazendo uma escalada aí e sou bem sincero com você, nunca é tarde para começar, entendeu? Eu mesmo comecei recentemente, já vou me virando aqui, não estou no nível de Jocelino aí, desse pessoal ainda não, mas eu tenho eles como uma referência a ser alcançada. Deixar um abraço para o Rosélio também aí, saudade de você. E, enfim, Juscelino, parabéns aí pelo seu trabalho, tá bom? Um abraço, pessoal. Robert, melhoras aí, cara. Obrigado. Tá mute. Agora o abraço bom é que o virtual a gente consegue dar abraço, né? É igual no real, porque é tudo assim, né? Então se sinta abraçado aí. Um abraço para você, Carlão. galera. Vou nessa. Carlão, obrigado. Até a próxima. Obrigado. A gente se fala, hein? Valeu, parabéns pelo seu estudo, pelo seu trabalho aí. Valeu, um Depois, abraço. se você quiser evoluir, vou te preparar o dataset dos candidatos e a gente vai rodar aí, beleza? Não, a gente vai fazer isso em conjunto. Eu vou compartilhar e você vai colocar seus conhecimentos de Python em prática e seu expertise em People e vai... Analytics. Cara, você abriu uma porteira agora. Você não abriu uma janela, abriu uma porteira com esse modelo aí. Você abriu o playground para criança, né? Então, esperamos que sim, porque de qualquer forma... Passar uma boiada aí. Então, de qualquer forma é o seguinte, tudo que eu tenho feito praticamente sozinho, cara. Então, assim, falta esse tipo de papo, tipo o Márcio, que a gente está conhecendo hoje, vir questionar e fazer pergunta, e você que tem expertise na parte de humanas, também vislumbrar uma aplicação e tentar junto trazer um insight. Putz, isso aí foi uma puta falta, cara. Você não tem... Verdade, cada um tem um ângulo diferente de olhar, né? É verdade. Isso que gerou a riqueza que a gente construiu até agora de conhecimento, que vai ser convertido em pecúnia no momento certo. Eu comecei a pegar agora, essa semana, algumas coisas sobre Kubernetes, Azure, para ver se começo a me inteirar nessa área, porque se a gente for observar, está tudo casado, né? Essa área que vão trabalhar com essa questão de containers, de construção de programação nessa plataforma virtual, está tudo casado. Trabalha com servidor, trabalha com para virtualização, hipervirtualização, e está sendo tudo jogado na nuvem, né? E aí eu achei interessante a abordagem, porque a abordagem ela acaba linkando as situações, as questões que estão sendo trabalhadas. Porque no ramo da programação na nuvem, você pode programar em qualquer linguagem. É Python, é Ruby, seja o que você quiser, PHP. E sem contar que o Python tem o Google Colab, que você programa na nuvem, você não precisa instalar nada na sua máquina, né? Celular no sofá. Eu sou fã do Python. Agora sim, não é o Python para programação web, é aquele Python para programação na própria plataforma Linux. Que você joga o códigozinho Python, Py e tal, aí abre aquela janelinha, você... eu fiz... Isso é raiz, hein? Então, deixa eu dar uma dica para você antes de eu ir embora. Baixa o Anaconda, que é um conjunto de aplicações, e lá você abre o Jupyter, que é muito mais confortável de trabalhar, de fazer as coisas, assim, muito melhor. Ele já está no pai da criança, ali já está na raiz, eu acho que ele está curtindo. Na programação aqui,
eu abri um bloco de nota aqui, começava a botar os códigos e depois salvava com o pai, e aí jogava a execução Python, e aí o scriptzinho abria. Mas, assim, quando você busca na internet o conteúdo para programação, para design gráfico mesmo, para o ambiente do Linux, você só encontra programação em HTML para você utilizar, no caso, na plataforma virtual, na internet. Não é aquela programação para você utilizar no sistema. Eu fiz um sistema operacional quando eu comecei a fazer minha pós-graduação, que eu sou pós-graduado em educação à distância. E como eu sou apaixonado por Linux, eu comecei a fazer a minha dissertação, uma defesa de um desenvolvimento de um sistema operacional com um servidor montado. E na época eu tive uma dor de cabeça danada porque eu procurei nas universidades tudo aqui quem sabia montar um servidor local para compartilhamento, e na UFBA, na UESB, na UNEB, não tinha ninguém que fazia essa situação. E aí eu coloquei um computador de um lado, coloquei o computador do outro computador do outro lado, liguei ele em rede, comecei a mexer. E aí, quando menos pensa, eu consegui fazer o que tinha que fazer. Aí um colega pegou e fez uma programação em Python para mim, criou uma janelinha. Esse colega, por sinal, ele programa até com o projeto GNU, né? Já foi dar palestra até na Holanda. E aí ele acabou fazendo um programinha em Python, que você jogava um comandozinho, aí eu peguei e converti para Debian, né? Pacote Debian. E aí eu executava o comando, eu clicava em cima e abria a janela. Ainda tem um programinha que eu volto e meio dou uma pescada. Mas assim, eu utilizo ainda. Por quê? Porque na escola que eu dou aula, eu levo meu computador, monto uma rede, aí os alunos conectam no meu computador com celular e aí acessam a plataforma e eu vou disponibilizando para eles as aulas. Mas foi na linguagem Python. Então você está mais encaminhado do que a gente imaginava. Pessoal, vou nessa. Um abraço para vocês. Boa aula aí. Falou. Para quem não programa, só criei um sistema operacional. Tá muito bacana o nível da conversa. Na época, quando eu fiz essa customização, é uma customização. Esse colega que estava fazendo algumas aperfeiçoando o GNU do Debian, aí ele estava com dificuldade para encontrar os drives da placa de som, né? E aí mexendo com Debian lá e cutucava e nada de drive de som. Aí eu cheguei com a minha mídia, que eu tinha fechado. Eu falei, deixa eu dar uma olhada aqui na mídia. Ele falou, coloca a mídia aí no computador para vocês dar uma olhada na versão que eu estou customizando. Aí quando eu coloquei para rodar, ele reinicializou o sistema, automaticamente o som pegou, porque o som no Debian na época era uma dificuldade danada para você montar o som. Automaticamente o som pegou e falou, rapaz, foi você que fez essa customização. Eu lá na faculdade já fui jubilado e eu não tenho colega que faz isso que você fez. Eu falei, eu só sou técnico, mas eu sou um técnico assim, entusiasta do Linux, né? Então, só no terminal aqui, futucando. Mas, sou apaixonado. Não, mas é isso aí. Acho que parte de tecnologia, cara, quem gosta, gosta. E quem é Linux raiz, então, nem se fala. Vocês estão vendo algum gráfico aí, alguma coisa ou não? Estava aparecendo e agora voltou para nossa tela, Juscelino. Saiu. Então você tem que compartilhar de novo aí. Apareceu? Agora sim, está no gráfico. Então, esse aqui já é o método aproximado. Você vê que o DIC está lá na
na ponta de novo, né? Eu rodei aqui enquanto a gente falava, porque ver rodar não tem graça, né? Não acontece nada aí para vocês, então não tem muita graça. Mas você vê que o gráfico praticamente saiu a mesma coisa. Eu vou agora compartilhar, porque eu já rodei os 3 métodos, acho que não carece de compartilhar os 3 gráficos. Eu vou compartilhar os 3 vetores de resultado. Tá. Estão Então, vendo aí? Só entendendo aqui, se rodou... Eu rodei os 3 métodos, tá? O alto valor, que foi o primeiro, que eu rodei com vocês olhando, tá? Rodei o aproximado, tá? E rodei o geométrico. O geométrico foi o último gráfico que eu compartilhei aí, tá? Perfeito. Aqui, eu diria assim, é um vetor de resultados, tá? Uhum. Como é que ele, como se diz? Como é que ele fez o balanceamento que eu estava dizendo lá para o Márcio? Dados os critérios e os critérios qualitativos e os graus de importância, como é que ele classificou cada um dos candidatos? Então você vê assim, esse aqui é um modelinho pequeno, poucos critérios, tal. Então você vê que os resultados deram muito aproximados, tá? Então o alto valor, que é o mais utilizado no mercado, segundo tudo que eu li, tá? O método aproximado e geométrico, as diferenças foram mínimas, tá? Mas é lógico, se você encher de critério, né? Quanto mais critério você colocar, mais as coisas começam a tomar distância, né? Elas começam a não ter uma convergência tão grande. Mas isso aí precisa olhar. E outra coisa, e aí até dentro daquilo que o Márcio falou, pô, imagina que o engenheiro ou tomador de decisão, o gestor rodou nos 3 critérios, cada critério deu uma decisão diferente. Aí o que ele faz? Né? Ele Não tem tem uma resposta ele pronta. precisa estudar qual faz mais sentido para o negócio dele, em Então, vários casos. então, eu diria que não tem meio que uma resposta pronta, né? Nem não tem, mas isso aqui, de novo, é para dar um norte, né? Então, agora eu vou pegar outro exemplo, que é o exemplo da aquisição do veículo. Também foi retirado do Wikipedia, tá? Sim, perfeito. Eu acho que até complementando a questão da entrada, Jocelyn, que é bem bacana aí, que você montou, você colocou direto no código os valores que você pegou lá da Wikipedia, né? E aproveitando a fala do Márcio, esses valores poderiam vir de uma outra interface ali que ele montou lá no sistema Exato. operacional Márcio. Você sobe lá a telinha no sistema operacional, imputa esses dados, ou conecta isso a uma outra aplicação, uma outra API e alimenta. Exato. Perfeito. Exato. Aqui mesmo o modelo que está rodando mesmo com a tomada de decisão que é aqui, então aqui é a compra do carro, tá? Uhum. Isso aqui não está em interface para usuário nem para gestor. Tá? Isso aqui está em interface de desenvolvimento, né? Então, basicamente o que eu fiz aqui foi imputar os dados para testar o modelo, para testar o algoritmo e ver, puta, tá rodando, né? E tá me trazendo insight para tomar de decisão. Isso aqui para colocar num ambiente. Então, por exemplo, se você coloca dentro lá do hall, é lógico que tudo isso aqui vai ter uma interface amigável para o cliente, né? Para o gestor, para o tomador de decisão. Né? Juscelino, Como é que você vai? desculpa, Como é que você vai trazer os dados só para fechar? Pode ser imputar na mão, pode ser por API. Né? Aí pode falar. Desculpa a intromissão de novo, mas só complementando isso que você falou, é um caso que é real que eu falo factível de ser feito, e o rol foi projetado com esta proposta, né? A gente pode lembrar aqui juntos, quando nós falamos inicialmente lá que era o chamado assim SysBD lá, né? Que era o sistema de Big Data, que um dos elementos era o core do rol hoje, com aquela interface que ele tem, que a gente imputa os dados, hoje já é assim, né? Você pode criar a gente chama lá de dataset, assim como
Python a gente trabalha com data frame lá, a gente chama de dataset, você cria, configura em tempo real uma parametrização de entrada, então você coloca lá quais os itens que você vai inserir e ele tem a funcionalidade de importar via planilha. Então isso que você está dizendo já pode ser feito hoje e ele importa isso e armazena num banco de dados que hoje é o SQL Server, né? Mas poderia ser qualquer outro banco. E aí você consome esses dados da mesma forma que você está consumindo aqui de um código, né? Você consome esses dados da base do rol, processa, retorna para o rol apresenta isso como gráfico. Inclusive, nós já temos lá, lembra, o nosso gráfico de clusterização, que usa outra técnica, né? Outra ferramenta lá, no caso, que é o K-means. Poderia ser o HP fazendo a classificação e não o K-means. E as interfaces são exatamente... Para o usuário isso é transparente, né? Pode ser nenhum ou nem outro. Ele poderia escolher ali o método. Então fica até um convite, viu, Juscelino? Até um convite da gente consumir isso. Não, claro. Olha só, o que, por exemplo, talvez uma grande diferença entre isso aqui em um K-means ou algum outro algoritmo de clusterização ou mesmo agrupamento, sei lá, é que aqui você não precisa de uma grande massa de dados, né? Então você vê aqui, vocês conseguem ver a tela, né? Sim, sim. Tá, agora tá do código, tá? Então, do código, correto. Então aqui já é a escolha do melhor carro, tá? Então você vê, ele está escolhendo aqui entre 1, 2, 3, 4, 5, 6 modelos, né? Tem mais aqui uma série, ele tem os critérios, né? Tem os subcritérios. Se você colocar isso aqui aí, Márcio, olha como que tomar decisão começa a ficar complicada. Isso aqui vira como se diz? Isso aqui é uma combinatória, né? Então vira uma combinatória tão grande aqui que o ser humano não começa já não ter mais capacidade de decidir. Sem viés. O melhor profissional que faz isso fará de forma medíocre perto do que o sistema pode fazer. Exato, porque ele vai enviesar, não tem jeito, tá? E isso aqui já está numa combinatória que o ser humano não consegue processar, né? Não dentro dos critérios que ele colocou, tá? Ele vai acabar pesando muito mais um critério que efetivamente ele gostaria, né? Então, diferentemente daquele primeiro, que eram três critérios ali, era simples. Isso aqui já ganhou um nível de sofisticação bem mais alto. Agora, você imagina lá na Toyota ou em qualquer companhia, seja pequena, média ou grande, as tomadas de decisão que tem, né? O quanto isso se expande, tá? Tem como rodar ele aí para a gente ver? Não, eu vou dar, mas você vai ver que é muito rápido também. Então rodei aqui. Ele já rodou, tá? Vou compartilhar com você aqui o resultado. Ele já gera o gráfico automaticamente, não? Gera. Já gerou aqui. Eu que estou apanhando para compartilhar. Para variar, né? Talvez fique mais fácil, Juscelino, a opção de compartilhar a tela inteira lá. Aí ele, conforme você Peraí que eu vou ter que andar de novo. O que apresenta, aí ele continua apresentando. É uma opção ali de compartilhamento. Ao invés de escolher a tela exata que você está mostrando, você tem a opção de compartilhar a tela toda. E agora? Tá, não, acho que só piorou esse negócio. O zoom no gráfico agora. Então, peraí que eu vou... E agora, tá vendo o gráfico? Sim. Só o gráfico, né? Isso. Tá aqui, ó. Ele ranqueou aqui de todos os modelos. Você vê que esse aqui ficou em primeiro, esse em segundo, tá muito próximo um do outro. Essa organização aqui eu poderia, isso por código também, mudar, tá? Mas, de novo, isso aqui é um código que eu fiz faz tempo e
Depois eu sofri tanto nele, depois não voltei para mexer, mas isso também daria para organizar. Eu vou mostrar uma outra coisa que, para um tomador de decisão, Márcio, não sairia apenas o gráfico. Tá? O gráfico, né, é legal para você ilustrar de uma forma mais simplista, tá? Mas você também poderia gerar um relatório para ele, né? E deixa eu mostrar aqui para vocês. Mostrar de novo a tela do código. Estão vendo a tela do código aí, né? Sim, a tela dá resultado do código, isso aí. Perfeito. Então, olha só. Aqui na saída do terminal do Python, quando eu rodo, você vê que ele meio que roda um relatório aqui, né? De todos os cálculos matemáticos que foram feitos, né? Então, é em cima desses cálculos que ele acaba ranqueando e gerando lá o gráfico final, né? O gráfico final é bem mais condensado, porque ele pega o resultado do vetor. De onde veio esse relatório? Ele vem daqui, ó. Ele vem aqui desses cálculos principais aqui, ó, prioridades locais de critério, que ele tira, a soma, o lambda max, o índice de consistência e razão de consistência. Essas coisas, até peguei um PDF aqui, eu não sei se vocês não ter que estopar. Então, isso aqui é um PDF que eu peguei. Eu só achei ele aqui. Então, tá vendo a formação da matriz? A regrinha? Ele aqui explica como é que monta a matriz. Então, ó, o índice de consistência. Que eu inclusive utilizei o mesmo nome que ele chama aqui. Ó. Ele chama lambda, ele usa aqui lambda max menos n, n menos 1. Tá? Eu procurei até usar na época, tá vendo o lambda max? Foi o mesmo termo que eu usei lá. Né? Então, essa média do vetor eu usei a biblioteca NumPy para fazer. Tá? Olha só, razão de consistência. É o índice de consistência sobre o índice randômico para n. Índice randômico é aquela tabelinha que eu falei, pô, se eu não anotar aqui que é o do professor estatística, se alguém me perguntar o dia, aliás, se eu olhar um dia, eu nem sei. Que tá aqui, ó. Ela tá aqui também, ó. Tá vendo? Ela tá aqui. A única coisa que eu fiz foi o seguinte. Eu começo lá do 3, se você olhar meu código. Por que eu começo do 3? Porque de 1 e 2 é 0. Então, zera todos o cálculo. Do ponto de vista computacional, e do cálculo, tudo não faz muito sentido. Ia zerar tudo. Então, só a partir do 3 que os cálculos começam a fazer sentido. Então, a partir do 3, eu alimento ela, a tabela para os cálculos. Ou seja, tudo aquilo que foi codificado em Python, ele está na literatura, seja no livro que eu passei, seja aqui, seja lá no Wikipedia. Para um tomador de decisão, você pode gerar o gráfico para ele ter uma visão gráfica, mas você também pode gerar de repente um relatório, não precisa com uma coisa sofisticada, né? Mas com um linguajar que ele entende e que ele também ajude ali, por ter agora. Os dois estão muito próximos, né? O que eu faço? Né? A gente viu que nesse último gráfico aí, dois candidatos estão muito próximos, né? Como é que ele sai dessa? Né? Ajuda, né? Então, eu acho que é basicamente isso que eu tenho para falar. E detalhe, né? De novo, serve para tudo, né? E quanto mais critério tiver, né? Quanto mais critério quiser colocar, melhor ainda, né? Porque aí mais ainda você justifica gerar uma coisa dessas, né? Se você colocar só o critério A e B, pode ser que por eliminação você acaba saindo. Então, por exemplo, pegar também hipoteticamente ao extremo, né? Se você coloca um critério apenas binário, né, só vou escolher o que é 1. Então o 0 já está eliminado. E se você só tiver duas opções, o 0 já está eliminado. Né? Agora, se você colocar, como nesse caso aqui, né, que tem
vários critérios, né? E vários subcritérios, justifica porque e é o comum, né? Numa decisão empresarial, né? Você vê o próprio livro chama de tomada de decisões em cenários complexos, né? Então você imagina, você tem que colocar um aspecto de economia, você tem que colocar um aspecto lá de risco, de retorno de investimento, né? Então você começa a entrar em nuances que só uma ferramenta dessa mesmo para te nortear. Né? Perfeito, perfeito. Acho que só complementando ou pensando que tentando ilustrar isso no o ponta a ponta, assim que você concluir, Juscelino, eu vi que você falou de que é esse o ponto que você queria chegar. Uma sugestão é a gente mostrar um trechinho aqui do rol que tem o modelo aplicado a funcionários, que a gente já fez, e o quanto isso, você ir olhando ali com a gente, para dizer o quanto isso poderia ser aplicado com o método AHP, ao invés daquele método que a gente utilizou, e o que você considera ali que teria as diferenças, né? Aí, se você quiser, até essa base, a gente disponibiliza também para a gente testar aí no AHP e tudo. Não, assim, eu diria assim, o teste está mais com vocês do que comigo, tá? Em relação a mostrar, acho que seria legal, porque dá um insight pro Márcio, né? Então, acho que você conhece um pouquinho também do método, você conhece o que está dentro do rol, eu também sei um pouco do que dá dentro do rol, e dá para a gente fazer esse comparativo, né? Principalmente para ele que está de fora, ter uma visão maior. Eu diria o seguinte, o Márcio talvez tenha dado sorte, tenha dado azar. Né? Porque deu sorte, porque eu acho assim, e ele procurou, né? Porque é um assunto bem bacana, né? Mas ao mesmo tempo é um assunto sofisticado, né? Então, você digerir isso logo no primeiro bate-papo não é fácil, não. Mas, de qualquer forma, eu procurei aí ser o mais simplista possível, tá? Não entrar muito no mérito das coisas, mas ser o mais simplista possível. Espero que ele esteja gostando, né? Não, tô achando legal. Eu acho, na época que você estava colocando aí, teve um tempo atrás que eu tinha achado um aplicativozinho pequeno também, se não me engano, parece que é em Java, né? Não é em Python, não. Que trabalha com a questão da inteligência artificial. Aí, você colocando essa questão do Big Data e inteligência artificial, aí, só que o seguinte, quem fez o código, o banco de dados do aplicativo estava obsoleto. Aí você não conseguia. Eu acho que fechou o código de uma forma que quando você digitava uma questão para o programinha responder, ele respondia naquele momento que você gravava a informação. Quando você fechava o aplicativo, você voltava de novo. Eu joguei até uma interface gráfica no aplicativo, só que foi numa versão mais antiga do Linux que eu tinha feito a customização aqui, estava com 32 bits, aí eu tive que substituir para 64 bits, e aí acabou que eu perdi o aplicativo. Eu vou ter de sair, que eu vou ter de buscar minha esposa ali, aí eu botei meu Telegram aí se vocês quiserem adicionar aí, tiver um grupo Telegram para poder voltar a bater esse papo de novo aí, que eu achei interessante, eu gosto da... É informático, moço, eu tô ligado, tô... Márcio, hoje o Hall a gente conta com, a gente tem uma página no Facebook, um grupo no LinkedIn e um grupo no WhatsApp. Por enquanto, e tem o Instagram também. Por enquanto a gente não tem conta de Telegram, poderia ter, mas acho que é uma questão da gente
ter Eu acho que priorizado isso. Mas porque o WhatsApp, o Telegram é menos evasivo, né? É uma coisa mais... sim, sim. que Pode ser esses até outros... uma ideia aí, né, para a É, gente do hall aí. Um caminho interessante. Por enquanto a gente não tem uma conta, um grupo criado lá, mas já fica a ideia. Eu agradeço a pronto. proposta. Então, se quiser colocar aí se quiser colocar o endereço aí, eu clico aqui já para ser direcionado. E aí qualquer coisa, quando Sim. você for abrir outro link aí, eu já entro na Vou plataforma. fazer o seguinte, aproveitar que no convite do Simpla, né, você deixou seu e-mail ali, né? Eu acredito que tem um Isso. e-mail. Aí no próprio e-mail eu te mando as informações das redes que a gente tem, para você ficar à vontade aí, e inclusive te colocar como convidado também para os próximos encontros. A ideia é que a gente continue, né? Antes a gente fazia presencial e agora a gente está passando para fazer online. E é isso. O rol, a base dele é esse encontro, essa comunhão de ideias, de ferramentas que a gente Trocando gosta. conhecimento, né? Essa é a essência. Eu agradeço sua participação, presença aí. A apresentação do Juscelino realmente é muito boa. O trabalho que ele fez aí, dá para ver que ele fez de coração, fez um trabalho árduo. Eu imagino o quanto deve ter sofrido. Eu me coloco ali só na posição do pouco que eu tenho de experiência em aplicações desse tipo. Eu me vejo fazendo aquele código ali e já me sinto meio... Ai, isso dói. Mas muito bacana. Dói, mas é muito satisfatório, né, Juscelino? É um negócio que você, cada linha de código, cada trecho funcionando, É viciante, não é não? viciante, até é muito perigoso. Isso pode ser muito real, viciante. Depois de pronto e funcionando foi uma maravilha, mas até ficar pronto foi, eu diria assim, cara, eu fiquei um bom tempo nisso, tá? Lógico que na época eu também não conhecia tanto da linguagem da documentação quanto eu conheço hoje, tá? Mas só ia aliviar talvez 30%, ia ter sofrido do mesmo jeito. Tá? Mas de qualquer forma é satisfatório. Outro, quando você vê que agora pode inserir qualquer nível de complexidade nele, que ele vai rodar, isso traz uma sensação de vitória muito grande, gratificante. Tá? Então é isso, Nunca teve mas bebê? Você não nunca teve entendi. um bebê? Não, Você ainda nunca não. teve um bebê? Agora você sabe. É isso aí. Agora Mas, você sabe. mas tá bom, acho que o caminho é esse mesmo. Ok. Pois, eu vou saindo aqui. Valeu, Foi um Márcio. prazer conhecer vocês aí. E aí, Falou, Márcio. Seja bem-vindo aí. Valeu, velho. pretendo encontrar novamente. Tamo junto. Se vê na próxima. Tamo Tamo junto nessa. aí. Obrigado, Márcio. Até Compartilhando aí, mais. compartilhando conhecimento. Beleza. Beleza. Falou. Abraço. Abraço. Falou. É Tá. assim. Veja assim, da minha parte aqui também, ó, eu ouvi com bastante atenção. Vieram muitas ideias. Eu vi, por exemplo, até no passado não tão muito distante, né? O quão seria interessante, o quanto seria de auxílio esse trabalho que você fez aí, seria de muita valia, entendeu? Mas, como tem passado, tem presente e tem futuro. Então, no futuro eu vejo muita coisa. Inclusive, no trabalho que eu estou fazendo aí, que eu estava comentando do TDP, eu vi muitas coisas se encaixarem nesse sentido, entendeu? Então, o bacana disso é o seguinte, né? A coisa, ela não é um ciclo fechado. Ele se amplia, né? Cada hora que aparece uma coisa que você usa, um conhecimento, ele vai se ampliando. Isso é maravilhoso, isso é muito bacana. Parabéns aí pelo seu trabalho. E eu divido com o Glauber aí tudo que ele disse a respeito. Eu, por exemplo, pelo tempo que eu tenho na área de TI, você falando que você está recente também, eu sei muito bem o que é isso aí. Mas parabéns mesmo, ficou muito bom. Eu acho que a gente vai poder tirar muita coisa daí, cara, muita coisa mesmo. Tá de nota 10 para falar 11 aí, muito bom. Então, Demagogia. a parte back-end, vamos dizer assim, né? Ela está pronta. Né? O grande desafio hoje é tornar o negócio um
produto dinâmico, né, numa plataforma web service. Então, É acrescentar processos aí, entendeu? É pegar, que eu comentei, é você colocar o processo de quando ele começa, onde ele termina, o resultado que ele vai dar. Boa parte eu já vi que o Raul já tem pronto. Sim, uma já boa tem, parte já disso, tem, já entendeu? tem. Então o isso restante agora, tá? O restante eu vejo assim, é mais trabalho agora, mas a parte bruta mesmo, aí você já desverilhou. Entendeu? Ó, eu acessei aqui a base de dados do case funcionários, né? O case que a gente aplicou lá no Hall, um dos cases. Nessa base de funcionários, nós trabalhamos com 6 atributos. Quais deles aqui? Idade, tempo, né? Tempo de casa, idade. Aqui, função é não processável. Deixa eu ver. Não é processável aqui. Então, função é processável. Todos esses aqui são processáveis. Tempo é processável, idade é processável. A ID da função, então a função também é processável. Pode ser algo aqui categórico, né? Foi. Sim. E o estado civil. Então, foram os critérios utilizados para esse case aqui. E a base está aqui. Então, esse daqui é a parte do rol que a gente faz a parametrização, né? Então, baseado em metadados, você define qual a entrada, você fala quem que é a sua chave de identificação e você diz cada atributo se ele é ou não processável. Então, nesse caso aqui está definida a base. Uma vez definido, aí nós vamos para a etapa aqui de importação, né? No caso de funcionários aqui, seria selecionar aqui a base que a gente acabou de configurar e importar o dataset. O dataset ele é baseado em aí eu já abriu aqui na minha máquina, mas ele é baseado em um Excel. Você importa um arquivo que está em Excel e carrega lá no servidor. Já foi feito isso, então não vou fazer de novo. Eu só vou abrir aqui, então, o agrupamento, classificador de dados agrupamento. Você vê que a gente colocou os nomes até que genéricos, né? A gente não colocou que é feito com QMIS. Então, da mesma forma que eu fiz aqui, que nós fizemos na época com o QMIS, o agrupamento poderia ter sido feito com outra técnica, como um AHP, sem problema algum. E aí nós temos 2 tipos de visão aqui. A visão analítica, então vamos dar uma olhada no analítica. Funcionários. Nessa visão analítica de funcionários, nós temos aqui os grupos formados após o processamento com o QMIS e quantos elementos em cada grupo, inclusive. Então, esse é o grupo, o agrupamento, no caso. O que poderia ser, ao invés da análise a junção dos elementos para a criação dos grupos, poderia ser a avaliação de cada elemento, no caso do HP. Ou mesmo, você poderia rodar o AHP, ver se faz sentido, Juscelino, mas eu enxergo que você poderia rodar o AHP após o agrupamento, para análise dos grupos e não mais do profissional, por exemplo. Seu microfone está no mudo, viu, Juscelino? Só para avisar aí, se você estiver falando. Então, você quer ver uma coisa, cara? Tem a chamada, é pena que o Carlos saiu, né? Mas tem a chamada avaliação 360. Não sei se vocês já ouviram falar disso. Sim, já participei algumas vezes. 360, 180, já participei bastante. Então, aí os 9.000 eu tinha que fazer isso direto lá, no CNI. Então, cara, eu vejo isso com uma puta de algo para você colocar na saída, né? Então, você faz a avaliação 360 e roda o algoritmo que vem e ranqueia isso. Né? Porque, beleza, fez a avaliação 360, que ela tem uma certa objetividade, mas ela tem muita subjetividade atrás. Né? E aí, né, como é que você toma a decisão dali para frente? Né? Tipo, que isso muitas vezes envolve meritocracia, até tem empresa que tem plano de carreira em cima disso, né? Sim, bonificações. Então, bom, pega toda essa massa de dados e roda, porque você consegue rodar individualmente. Aí no software, né? Vai embora. Você roda de forma individual para cada um e ranqueia
esse tipo de coisa, ou pode ranquear também em grupo, tanto faz. Sim. Aí o céu é o limite. Eu não sou especialista no negócio, né? Eu só... quando eu comecei a ver essas coisas no passado, eu comecei a ter um monte de insight, né? Mas aí teria que pegar todos esses insights e falar com as pessoas especializadas no meio, e em cima disso, desenhar o produto, né? Acho que a questão é essa. Por exemplo, na parte de fornecedores, ranqueamento, isso eu conheço bem, né? Já na parte de pegar na avaliação 360, eu sempre achei que isso seria uma mão com açúcar na saída. Mas como viabilizar, aí teria que discutir em grupo. Mas eu acho que em termos de negócio, sabe, se você fizer algo mais genérico, assim, dentro do que você fez, aí para cada um dessa necessidade de negócio, você vai aplicar ele de forma diferente. Porque o que importa é os parâmetros que você vai usar, né, os critérios que você vai utilizar, e você vai ter a resposta de acordo com aquilo que você deu a entrada, né? Então, eu parametrizei para isso, o resultado que eu vou ter vai ser em cima daquilo que eu entrei. E vai atender o meu negócio. Eu acho que dá para esse caminho, entendeu? O que acontece? Até isso foi uma grande dificuldade, porque quando eu comecei a fazer com essa preocupação de ter algo genérico, né? Para depois você inserir, pouco importa o que você está inserindo lá. Não quero saber, né? Sendo dado, qualitativo ou quantitativo, pouco importa o que é, né? Eu vou cuspir a resposta, ela vai ter o ranqueamento lá na saída. Então essa foi uma preocupação que na época para mim foi uma grande dificuldade. Então agora é mais a questão de insights e em cima disso prepara um ambiente, né? Então, por exemplo, vocês aqui têm ambiente preparado para N situações, né? Então acho que o desafio agora é preparar o ambiente, só isso, né? E depois é o segundo, né? Que é o vender, né? O vender que é o segundo. O momento em que essas coisas acontecem, que a gente percebe, pelo menos eu imagino que seja, elas podem acontecer das mais diversas formas, né? E ordens. Às vezes você tem o ponto de já tem quem tem interesse nisso, quem tem a ideia comprada e não tem o produto, não tem a interface criada ou o algoritmo pronto, e também há cenários em que você tem algoritmo pronto, não tem interface pronta, né? Tem interface pronta, mas não tem o algoritmo pronto e não tem a área de comprada da ideia, não tem a ideia vendida. Então, isso não, eu acho que não tem uma resposta exata para isso, não tem um caminho único para isso. O ponto é identificar em que passo nós estamos. E me parece que nós temos muito dos três elementos, né? A inteligência, a interface e o negócio. Vamos, esse só, então, o Pedrinho querendo falar com vocês também. Esse aqui, isso o hall presencial não tinha, isso é inédito, né? A gente tem participação inédita aqui. Esse outro gráfico aqui é o gráfico sintético, então é o gráfico sintético de clusterização, que é bem bacana também, aí dá para tirar uns insights bem legais. E deixa eu ver aqui, fechando, nós temos aqui o que nós chamamos de pseudopredição. O pseudopredição você chegou, eu acho que os outros você chegou a ver, Juscelino, mas eu não lembro se você chegou a ver conosco pseudopredição. Não, pseudopredição não. Pseudopredição, a ideia dele é que a gente já tinha esgotado bastante, assim, tinha usado bastante a ideia de agrupamentos, né, de separação dos elementos e tudo, mas aí entra o seguinte cenário. Uma vez que você já tem esses agrupamentos, eu tenho um elemento novo, seja ele um funcionário, um paciente, um fornecedor, né? Eu quero saber em qual grupo, em qual categoria ele entrará, né? E aí que nós chamamos para isso aqui, eu só não tenho uma base de exemplos,
Eu vou ter aqui mais para software. Eu acho que eu tenho para software. Eu não preparei essa apresentação exata para isso, mas a partir de uma base, a gente mostra onde esse novo elemento vai entrar. Aí você pode utilizar, né, a gente utilizou um método próprio, comparativo, né, de inteligência, que ele diz onde você vai entrar sem modificar seu universo. Porque uma vez dentro do seu universo, ele já é outro. Então, esse é um método utilizado, acho que vai ficar para a próxima, porque eu teria que procurar o arquivo aqui, isso pode demorar um pouquinho, então eu não vou processá-lo ainda. Mas acho que na próxima vale mostrar aí, fica o convite do pseudo-predição. Mas eu não... Tem um outro assunto também que vocês falaram no vídeo lá, pesquisa operacional. Você vê o que eu tenho aqui, cara? É que quando você chega em pesquisa operacional, a pegada é diferente também, né? Então não dá para fazer nesse estilo que eu fiz o HP, tá? Mas tem bastante coisa legal, tá? Então dá para mostrar. E por outro lado também na pesquisa operacional, apesar de ele ser muito mais customizado, né? Mas você vislumbrar a aplicação é mais fácil, né? É a minha concepção, tá? Quando você entra com HP, que tem critério qualitativo, então entra uma certa subjetividade, para a pessoa enxergar é mais difícil, né? Ali não, ali é bem, é direto, né? É uma resposta para aquela solução e... Exato. E assim, como eu já fiz muita coisa naquele sentido, devo ter, sei lá, uns 20 algoritmos mais ou menos. Então você vê que às vezes o mesmo como se diz, o mesmo grupo de problema, o algoritmo é completamente distinto, cara. Completamente distinto, assim, para montar. Em essência, você segue como se diz, uma receita, né? Mas, principalmente ali na parte de restrições, é bem, como se diz, customizado, né? Talvez o Caio, que tem mais experiência, ele pudesse dar algum tipo de insight. Eu não consegui, cara. Eu não consegui fazer um genérico para aproveitar em N situações, entendeu? Isso seria legal de bater uma ideia, trocar uma ideia. Seria bom fazer mais alguns testes aí, né? Aplicar mais em alguns outros negócios para ver. Mas acho que tem, sim, dá para fazer algo nesse sentido, sim. É que você começa a trabalhar também com muita restrição, você tem que tomar um certo cuidado, né? Você pode entrar num caminho aí que você vai se perder, mas dá para fazer bastante coisa. Eu acho que dá para, não sei, precisa aprofundar um pouco mais. Acho que depois você vai estar disponibilizando também, né, Juscelino? Uhum. Eu vou estar dando uma olhada, também quero dar uma olhada, eu ver o que a gente pode melhorar. E eu também tenho um trabalho que eu estou fazendo, acho que o meu trabalho também, eu vou poder, aí você até melhor para poder conversar com vocês, e com você principalmente sobre isso, né? Onde poderia colocar, porque como o processo o sistema Toyota do TBP lá, do Business Práticas, ela visa muito essa parte esses dados de qualidade, dados qualitativos, que é importante. Você falou, quantitativos é um dos mais tranquilos, mas quando você entra no qualitativo, realmente é esse lá, como visa mais a qualidade, é onde eu percebi durante o trabalho que eu fiz, que eu fiquei mais de um ano fazendo um trabalho lá com eles, e eu percebi que a maior dificuldade mesmo, ela para em cima disso, né? De você pegar esse dado qualitativo, você chegar nele, sabe? De como você chegar nesse ponto que você chegou aí. Então, acho que dá para fazer um bem bolado aí no negócio, cara. Tá? Muito bom. Bom, acho que... Me diz uma coisa, vocês todos têm GitHub, essas coisas? Eu tenho GitHub, acho que o Romulo tem GitHub também. E a gente agora tem um GitHub para o Hall. Na verdade, eu criei um Git, posso até te adicionar lá no GitHub, acho que faz todo sentido, que é um Git, esse do Hall é um Git fechado, que a gente tem trabalhado aí, para realmente trazer para o Hall um pouquinho de DevOps.
Ah, tá. A gente levar o RAW para um outro nível, né? Aplicações que eu tenho feito, eu tenho utilizado testes automatizados, isso também é uma base aí fundamental, para que a gente utilize isso, inclusive, nos desenvolvimentos de cientistas de dados, né? Tive a oportunidade de trabalhar com alguns cientistas de dados, isso no mundo corporativo mesmo, sendo trabalhando em cliente para isso, eu via o quanto é penoso ainda a relação entre o que é um desenvolvedor de sistemas que nasceu programando sistemas e tem evoluído nesse universo, e um cientista de dados que, por uma necessidade que para a gente eu acho que acaba ficando mais clara, vai indo para o desenvolvimento de sistemas. Ele escreve aquilo que está na mente dele e muitas vezes está numa forma complexa demais para evoluir ou por ele e por outros, talvez. Né? Porque você colocar algoritmos matemáticos, colocar ideias, conceitos abstratos numa aplicação real, sem ter o conceito de desenvolvimento de aplicações complexas, como fazer isso de forma simplificada, de forma limpa, de forma organizada, isso pode até inviabilizar a escala disso, o crescimento disso, eu acredito. Né? Por exemplo, quando você mostra um código altamente estruturado, organizado, orientado a objetos, isso eu acho que é um ponto realmente fora da curva em relação ao cenário que eu vejo hoje de cientista de dados, do profissional de dados, seja engenheiro, seja cientistas, trabalhando com o desenvolvimento de sistemas. Né? O cenário que eu vejo é um profissional com o Jupyter aberto ali, colocando algumas células que se conectam, às vezes entre elas, às vezes nem se conectam, e aquilo, para transformar aquilo numa aplicação real, isso muitas vezes é inviabilizado pela complexidade que seria, e saída mais cara do que fazer aplicação do zero, muitas vezes. Esse é um cenário que eu enxergo. Então, uma das coisas aí também. fantásticas do seu trabalho. Não, compartilho, porque o que eu tenho visto é exatamente isso que você falou. O pessoal muito focado no Jupyter, né? Que para algumas coisas ele é bacana, né? O storytelling lá que eles falam. Né? Então, às vezes você fazer uma apresentação pontual para um executivo é a melhor coisa, a melhor ferramenta. Tá? Mas para uma aplicação que vai rodar num sistema, alguma coisa assim, aí você precisa ter um pouco mais de cuidado. Teste automatizado, os caras não sabem nem o que é isso. Tá? Outra coisa, preocupação com memória. Né? Então você tem uma série de coisas. Para você ter ideia, quando eu comecei, eu tentei, diria assim, estruturas de repetição, por exemplo. Cara, tudo eu queria colocar estrutura de repetição. Depois eu voltei refatorando tudo, porque eu comecei a perceber que pode ser uma bosta. Né? Então, assim, você tem um momento de usar. E não necessariamente os caras têm esse tipo de preocupação. Tá? Então, é o que você falou. Aí o cara fala, não, eu já escutei reclamação de cientista de dados que disse que rodou um modelo que era bacana, mas depois a TI bloqueou para ir aquilo ir para frente. Mas por que bloqueou? Né? Então, não tem uma metodologia de projeto, por exemplo, de você estruturar lá, seja... Eu não sei se é especialista, eu não sou, mas se você vê o que hoje eu estou desenvolvendo, por exemplo, eu criei, eu não preciso dar reporte para ninguém, mas eu criei uma estruturazinha lá de Kanban, no GitHub e tal, então tudo que eu estou fazendo uma gestão por ali, né? Tudo que eu estou fazendo, eu estou procurando fazer também os testes. Puta, vai falar, eu não sou o Caio da vida, então não vai dar para comparar. Então imagina o seguinte, se a gente for provavelmente numa conversa mais técnica, ele vai apontar, pô, mas você esqueceu disso daqui, né? Mas pro outro lado vai falar, pô, mas eu não esperava que você fizesse isso. Então, acho que é essa mentalidade, né? Pô, só de eu escutar o que você falou que não é o código em si te surpreendeu,
para mim já é um troféu, né? E eu vou te falar, hoje tá melhor, né? Isso aí, sei lá, eu fiz, cara, pelo menos uns 6 meses atrás, né? Hoje eu já tô com tanto é que eu coloquei lá uma observação nele que eu preciso refatorar, porque eu já sei, só de bater o olho hoje, quando eu abri, antes de falar com vocês, eu já vi algumas coisinhas lá que hoje eu já faria diferente. Bacana. Então, olha amanhã pra você ver o que vai acontecer. Pessoal, então, não, eu tenho até medo. Olha amanhã pra você ver. Eu trabalho nessa área há mais de 30 anos, né? E às vezes o pessoal vem, pô, eu encontrei uma coisa que você fez na época lá em Bumps, por exemplo. Eu falei, não, pelo amor de Deus, não me fala nisso, senão eu vou ficar maluco. Gente, eu vou precisar sair agora, que eu tenho uma outra reunião também. Ótimo. Está também. Estamos indo juntos. Acho que foi bom. Acho que valeu, foi bom. Obrigado. Mas ó, antes de você sair, deixa eu só contar uma história. Cara, eu tô desenvolvendo uma aplicação aqui, né? E eu passei, sei lá, semanas e rodando o código dava errado, e eu ia no código do erro e voltava e não achava o erro, e tentei, como se diz, não me foge a palavra, agora eu tenho que abrir o PyCharm só para cara, eu busquei o erro de tudo quanto é forma. Eu fiquei umas 3 semanas buscando o erro, tá? E não encontrava. Aí falei, quer saber, eu vou fechar esse negócio, só volto nele daqui a um tempo. E debuguei, não achei de jeito nenhum, cara. E aí fiquei umas 4 semanas tentando, não achava o erro. Fiquei umas 4 semanas sem olhar. Quando eu voltei, sabe o que era? Uma letra, cara. Uma letra de um parâmetro. Vou contar com um amigo meu, teve esse problema também. Ele me falou, ficou muito chateado. Não, mas assim, é que hoje em dia, isso é mais difícil de acontecer. Lá nos 10 meses atrás, eu errava a sintaxe, né? Então, mas hoje eu já sei que, pô, em uma hora eu pego, né? Então, às vezes é a cabeça também, né? Deixa eu desvincular disso. É o que ele falou, o Rosélio falou, amanhã se eu olhar eu vou ver um monte de coisa diferente, porque a cabeça já está diferente. Só uma coisa para completar o que você falou, que a questão do criador não é o Carrasco. Então, a melhor técnica que tem, porque fala quando eles falam de programação em programação dupla, por exemplo, as empresas mas não é produtivo. Não, muito pelo contrário, é produtivo. Exatamente por causa disso, porque um faz e o outro olha. E isso traz o quê? Com que você descubra o erro, que você não mas vai que eu olho lá, mas é aqui. Você fala, mas como eu não vi isso, tal? É porque você cria, aqui a gente fala assim, quando você cria a tela, a gente fala muito como você criava a tela. Você fazia uma tela, aí você não apertava aquele botão. É incrível, você não aperta aquele botão. O cara vai lá e aperta o botão e ocorre o erro que você jamais esperava, né? Então, essa questão do compartilhamento aí, o TDT é muito voltado para isso, né? O desenvolvimento que é voltado para teste e tal. Onde você faz exatamente cada linha e você vai testando, mas você fazer isso em parceiro, né? Fazer um com o outro, você fazendo o outro testando, isso aí dá uma produtividade. Eu discuti muito na empresa sobre isso, falava, você está falando, que é o como é que fala? É o Program é o XP, né? Extreme Program, que falava esse processo. E eu falaram comigo que não tinha, que não tem planejamento. Se você se aprofundarem nisso, eu nunca vi tanto planejamento na minha vida, porque você tem que planejar cada linha de código que você vai fazer. E essa divisão de você dividir com compartilhar. Hoje é mais compartilhamento, né? Para você fazer. Gente, o papo aqui, se for, a gente enrola. Vai longe. Aí que me chamam, toca o sino, Glauber, toca o sino, que a gente vai longe. Isso é verdade. Eu vou parar aqui a gravação e fica aí um grande abraço, né? Um beijo aí, pai. Abração, Juscelino, muito obrigado de novo. Eu vou agendar a próxima reunião, eu mando lá no Simples, e a gente define o tema junto lá no grupo. Beleza? Tá bom, fechou. Abraço. Abraço. Um abração aí, cara. Parabéns. Valeu mesmo. Valeu. Obrigado, filho. Valeu. Beijo, filho. Obrigado. Até mais. Tchau.